Você sabe o que é marionete? Acho que todo mundo sabe o que é marionete, né? Agora, a ruga da marionete, nós temos uma especialista aqui para falar sobre isso. Tudo bem, Dani? Tudo bem. Nosso assunto hoje é ruga da marionete. Isso, nós vamos falar sobre a ruga da marionete, que é essa linha aqui, que vai marcando do canto inferior do lábio e vai descendo até o queixo. Como é que isso acontece? Ou por que isso acontece? Isso acontece, e a pergunta é ótima, porque as pessoas querem tratar só no local, mas isso acontece pela perda de estrutura de todo o rosto. Que vai escorregando e vai caindo aqui, ó. Termina aqui. Então isso é um processo final, né? De uma perda de estrutura óssea, reabsorção de gordura, perda de produção de colágeno, um conjunto de fatores que vai levar a isso. Então, de repente, a pessoa não percebe, mas isso aqui é que acaba chamando a atenção para ela. Mas quando já tem esse detalhe aqui, essa ruga da marionete, é porque o rosto todo já está precisando de tratamento. Isso. O que aconteceu foi que ela percebeu ali. Isso. Você se olha todo dia. Você se olha todo dia e de repente você não percebeu que o seu rosto está escorregando e está perdendo a estrutura. Você só percebeu um vinco aqui. Então, de repente, a paciente chega aqui pra mim, ela quer tratar só aqui. Mas aí a gente tem que, né, mostrar, e é isso que nós vamos falar hoje pra vocês, que isso é uma estrutura toda que tem que ser corrigida e ser tratada, né? Tá, por você exemplo, tem aqui até uma nas imagens, ó, a gente vê essa paciente que tá começando a formar o fundo aqui, essa depressãozinha, certo? Ok. Porém, essa outra paciente, ó, vocês vejam que tá tão fundo, a pele escorregou. Escorregou. Tem uma sobra de pele. Volta no anterior pra gente ver. Aqui ainda não. Fundo, mas não tem excesso de pele caindo. Isso. Na outra, já tem a flacidez. Ou seja, um grau mais avançado. Que isso é o que vai acontecendo caso você não trate, e né? Quando que é o ideal para você não chegar nisso aqui, para você ir mantendo isso? Isso, mantendo o rosto firme e estruturado, isso. Né? Então a gente vê que a partir dos 30 a 35 anos, a gente tem uma perda importante da produção de colágeno, o rosto começa a escorregar. Então, naturalmente. Assim, é uma idade boa para você começar, né, a gerenciar esse processo para você envelhecer bem. Então, você começa com bioestimulador de colágeno, com equipamentos, essas tecnologias que estimulam o colágeno, para sempre deixar o seu rosto assim, ó, mais firme. Porque quando ele vai escorrendo, ele vai formar o sulco, o bigode chinês e a ruga da marionete. Então, você consegue prevenir numa idade mais jovem, tem que ser antes dos 40, né, para começar. Se a pessoa não fez isso e está nesse estado que a gente mostrou, daí tem conserto aí ainda. Tratamento mesmo. Mas aí é mais ela agressivo. Ela não conseguiu prevenir. Então, geralmente, não é só um procedimento que vai resolver essa situação. Geralmente, a gente precisa estimular o colágeno, fazer efeito lifting, lançar a mão um pouquinho de ácido hialurônico também. Aí a gente precisa de uma combinação de tratamentos, já que o rosto perdeu a estrutura, né? Tá, porque como diz você, não é esse detalhe. Para você fazer isso aqui, você tem que estruturar todo o rosto. Puxar tem aqui. conserto, mas aí o tratamento é mais intenso. Isso, o tratamento é mais complexo porque ele envolve não apenas um procedimento, né? A gente vai ter que associar procedimentos para entregar um resultado natural. Porque não adianta você pegar o ácido hialurônico, por exemplo, e encher de preenchimento aqui. O fundo, a depressão vai sumir, mas você vai ficar com o rosto feio, né? Não vai... Ele tá todo escorregado. Isso, não vai ficar bem tratado esse rosto. É a mesma coisa a paciente que tem um bigode chinês muito fundo e ela só quer preencher o bigode chinês. O problema é tudo aqui atrás que escorregou. O problema é quando você não procura o profissional certo, né? Que daí acontece isso, porque isso é falta de informação. E a indicação faz toda a diferença do tratamento. Sim, né? Você estava falando aqui, eu, por exemplo, ia chegar aqui e dizer, eu quero preencher isso aqui. Se não é um profissional, um médico, um dermatologista, né, que tem uma especialidade, a pessoa não tem esse entendimento todo, aí ela vai preencher aquilo ali, vai fazer o que a cliente quer e ela vai sair mais ou menos satisfeita, porque aquilo eliminou. Momentaneamente, mas o rosto vai continuar escorregando. Mas não vai tratar o problema. Na hora de tratar da sua beleza, porque beleza está associada à saúde, não existe uma pessoa bonita sem saúde. Se ela tem saúde, isso já traz vitalidade. Então procure um profissional na área de beleza, que aí ele vai ver esse conjunto todo. Você viu isso, mas quando chegou nesse estágio é porque o resto já caiu tudo. Infelizmente a verdade é essa. Mas tem conserto. Ou você começa aos 35 prevenindo, não é o seu caso, pode vir aos 50, aos 60, não tem problema. Dani dá uma chuva de tratamentos em você aí, um conjunto, e aí você, uma associação, e aí você vai ter mais saúde. Vai recuperar a estrutura do seu rosto, vai recuperar, né, aquela aparência de saudável e natural e elegante, porque a gente não pode tirar a elegância de uma face. Muito bem, então ligue, marque seu horário e retorne aos 30 anos de idade. É isso? Isso mesmo.